Meu nome é Renan Bernardi Calil e sou procurador do trabalho. Irei tratar nesta e nas próximas videoaulas do trabalho escravo contemporâneo, abordando o seu conceito, as suas características, as suas consequências trabalhistas diante do trabalhador encontrado em condições análogas à de escravo e as medidas que podem ser adotadas para combater essa forma de exploração de mão de obra, que coisifica o trabalhador, tanto pelo viés repressivo como pela vertente preventiva. A escravidão foi abolida no Brasil em 13 de maio de 1888, com a Lei Imperial nº 3.353, popularmente conhecida como Lei Áurea. Nesse contexto, o principal elemento que caracterizava o trabalho escravo era a inexistência de liberdade do trabalhador. Tal fato possibilitou o exercício do trabalho livre no país e, consequentemente, o surgimento do direito do trabalho no Brasil. De acordo com a doutrina trabalhista, a Lei Áurea aboliu a escravidão e foi, embora ninguém o diga, a lei trabalhista mais importante até hoje promulgada. O Brasil reconheceu a existência de trabalho escravo contemporâneo em território nacional em 1995, após o país ter sido denunciado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, a OEA, em razão da escravização do trabalhador rural José Pereira. José Pereira foi gravemente ferido e outro trabalhador rural, cujo apelido era Paraná, foi morto quando ambos tentaram escapar, em 1989, da Fazenda Espírito Santo, onde tinham sido atraídos com falsas promessas de trabalho sobre condições de trabalho e terminaram sendo submetidos a trabalhos forçados sem liberdade para sair e sob condições desumanas e ilegais, situação que sofreram juntamente com outros 60 trabalhadores dessa mesma fazenda. A Fazenda Espírito Santo se localizava na região de Xinguara, interior do estado do Pará. A partir de então, o governo brasileiro passou a tomar providências para combater essa espécie de exploração ilícita do trabalho. O caso submetido à Comissão Interamericana foi solucionado de forma amistosa, em que o Brasil reconheceu sua responsabilidade internacional e estabeleceu uma série de compromissos relacionados com o julgamento e a punição dos responsáveis, bem como medidas pecuniárias de reparação, medidas de prevenção, modificações legislativas, medidas de fiscalização e punição ao trabalho escravo, assim como medidas de conscientização contra essa forma de exploração ilícita de trabalho. Atualmente, o Brasil possui um complexo jurídico dotado de elevada densidade normativa, com o objetivo de defender a dignidade da pessoa humana e repudiar qualquer espécie de trabalho que retire o caráter humano do trabalhador. A Constituição Federal de 1988 possui diversos dispositivos que afastam a possibilidade da redução do trabalhador à condição de escravo. O artigo 1º, inciso 3º, estabeleceu o princípio da dignidade da pessoa humana como valor fundamental do Estado brasileiro. Trata-se de um valor que é espraiado para toda a ordem jurídica, sendo que o arcabouço normativo vigente no país deve ser interpretado e aplicado a partir da perspectiva dessa relevante diretriz. O artigo 3º destaca que o objetivo fundamental da República Brasileira é a erradicação da pobreza e da marginalização, assim como a redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos. O artigo 5º prevê que ninguém será submetido a tratamento degradante e o artigo 7º prevê que é direito do trabalhador a redução de riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. O texto constitucional também prevê no artigo 243 a expropriação de imóveis urbanos e rurais, em que for constatada a submissão de trabalhadores em condições análogas à de escravo, destinando esses imóveis para reforma agrária e programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário. No âmbito do direito internacional, o Brasil ratificou importantes tratados de direitos humanos sobre o tema. A Convenção sobre a Escravatura de 1926, a Convenção número 29 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que trata do trabalho forçado ou obrigatório, a Convenção número 105 da OIT, que trata da abolição do trabalho forçado, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e a Convenção Americana de Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Todos esses instrumentos, por abordarem matéria de direitos humanos, possuem status infraconstitucional e supralegal no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do entendimento mais atualizado do Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto. O Código Penal tipifica o trabalho em condição análoga de escravo no artigo 149, em que se pretende tutelar a dignidade do ser humano que está em estado de sujeição. Todas as condutas descritas nesse dispositivo implicam a redução da pessoa à condição de coisa, e não são admitidas pelo ordenamento jurídico brasileiro. A partir da leitura do artigo 149 do Código Penal, percebemos que o trabalho escravo pode ser classificado de duas maneiras: o trabalho escravo típico e o trabalho escravo por equiparação. O trabalho escravo típico abrange 4 hipóteses: o trabalho forçado, a jornada exaustiva,
o trabalho em condições degradantes e o trabalho com restrição de locomoção em razão de dívida contraída, situação conhecida como servidão por dívida. O trabalho escravo, por equiparação, engloba as situações em que há retenção do trabalhador no local de trabalho. Isso pode ocorrer com o cerceamento do uso de qualquer meio de transporte, com a retenção de objetos de uso pessoal do trabalhador, com a manutenção de vigilância ostensiva ou com a retenção de documentos pessoais. No Código Penal, o bem jurídico tutelado não é somente a liberdade do trabalhador. O conceito de trabalho em condições análogas a de escravo tipificado na legislação brasileira demonstra que o bem jurídico protegido é a dignidade do trabalhador. Portanto, não se deve ter em mente que o escravo é tão somente aquele trabalhador que está acorrentado ou é impedido de sair dos limites do local de trabalho pelo empregador. Todo caso em que o trabalhador esteja em situação de sujeição ao empregador, na qual ele seja reduzido à condição de coisa, é considerado como trabalho escravo contemporâneo. Como mencionado, a caracterização do trabalho em condições análogas à de escravo contempla 4 situações. É importante mencionar que não é necessário que se caracterizem essas 4 hipóteses simultaneamente para que estejamos diante do trabalho escravo contemporâneo. Basta a constatação da presença de um desses elementos para que tenhamos a exploração do trabalho em condições análogas à de escravo. São casos de extrema exploração, de violação brutal dos direitos humanos básicos, como a liberdade e a dignidade, da coisificação das pessoas vulneráveis social e economicamente. É necessário reforçar que o trabalho em condições análogas à de escravo não se configura a partir de irregularidades trabalhistas de pequeno porte. Trata-se de situação que deve ser concebida como a exploração de mão de obra em condições ofensivas à dignidade do trabalhador, por meio do uso e do descarte de seres humanos. Trata-se do limite necessário para garantir um lucro máximo. É a superexploração gananciosa do homem e da forma mais indigna possível. O objetivo do lucro não pode ser alcançado com atropelo à dignidade do trabalhador e com desrespeito ao direito do trabalho, sem que sejam garantidas condições mínimas de habitação, higiene e segurança, assegurando um meio ambiente de trabalho saudável. O empregador deve estar consciente do papel que possui, sendo que não deve almejar atingir tão somente os seus objetivos econômicos, mas também deve observar os direitos daqueles que contribuem para a construção da sua riqueza. Não se pretende proibir que o empregador obtenha lucro a partir da exploração de atividades econômicas, o que inclusive é previsto na Constituição com reconhecimento da livre iniciativa. Entretanto, não se pode deixar de mencionar que a Constituição também trata do valor social do trabalho, o que, em conjunto com o mencionado princípio da dignidade da pessoa humana, exige que o trabalhador seja colocado no centro das atenções do direito do trabalho e que toda e qualquer conduta que o reduza à condição de coisa seja repudiada veementemente.